Nintendo, Microsoft, Sony, indústria, pirataria, PlayStation, MMO, Super Mario, Mega Drive, PS, Nintendo DS, iPhone, Farmzinga, Facebook, Twitter, Cidade, Pixel Talk. Este é o Pixel Talk da Cidade Gamer. E sejam bem-vindos, moradores pixelados da minha querida Cidade Gamer. Aqui quem fala é o Prefeito Viváqua e estamos trazendo até vocês mais um Pixel Talk, um bate-papo pautado por uma ação, um evento, uma tendência, uma notícia, uma temática, intercalado com músicas que você pediu na nossa fanpage. É só entrar lá, facebook.com/cidadegamer. Aqui comigo está ela representando a Secretaria de Relações Públicas da Cidade Gamer, a nossa querida Hitomi. Oi, saudações, morador pixelado. Junto dela está o seu vosso digníssimo, né, para ficar mais assim. Ele que foi promovido ao diretor de redação do Pixel Diário, comandando o nosso editor-chefe, o Renan. Ele, o Thiago Ataíde. E aí, galera, beleza? Vamos começar a acumular função, né, Vivaco? Isso aí. E ele sem um cargo definido muito seriamente, mas falando sério hoje aqui no nosso podcast, nosso querido Jurássico Manuel Calaveira. Olá, moradores pixelados. Vamos hoje falar sobre as pataquadas da Sony que não acaba, né, velho? A Sony insiste, cara. É engraçado assim, cada podcast tem uma função, né, de chamar o Calaveira. Alguém chama ele pra ficar nervoso, outro pra ele falar putaria. Na Cidade Gamer eu só chamo ele pra falar mal da Sony, né, cara? A Sony insiste. Estamos aí, né? A Sony continua a insistir. Bem, para começar, o assunto começou-se, né, vamos dizer assim, quando tivemos um nome anunciado, o codinome anunciado para o PlayStation 4, que será o Orbis, mas não foi só isso, né? Para você que tá vendo aí essa fita do Mega Man 2 quebrada na capa desse podcast, é a minha fita do Mega Man 2 e é um jogo usado, é meu. Eu paguei por ele. Eu paguei por ele, mas a Sony não quer saber disso. Não estamos aqui para indicar vilões, mas acho que o vilão ele acerta mais do que o herói que vira vilão, né? O herói que vira vilão é o burro. Eu acho que a Sony foi um herói na era PlayStation 2 e depois disso algumas decisões botaram ela como vilã. Queria ver aqui com a Hitomi. Hitomi, levanta essa bola pra gente. Por que a gente tá começando a falar da Sony? O que esse Orbis tem de tão especial e por que ele se encaixa nesse tema de jogos usados? Como você já deve saber, ouvinte, o Orbis é o novo candidato que o pessoal tá especulando ao sucessor do PlayStation 3 e deve chegar nas lojas, de novo, especulando, até o final de 2013. E o que foi falado sobre ele é que ele vai ter um sistema, uma trava, para associar os jogos ao ID do console. Dessa maneira você só vai poder jogar os jogos no console no qual ele foi jogado pela primeira vez. Você não vai poder vender ele para que outra pessoa jogue. Vai acabar com o mercado de usados. Isso é uma coisa extremamente delicada, porque eu acho que é até delicada mais ainda para nós aqui, para os moradores pixelados. Porque, ironicamente, muitas vezes nós aqui defendemos o uso da compra digital, no caso do Steam. Exatamente, né? É sempre É uma plataforma que não tem isso. Exatamente. Mas isso não seria um problema. Defender o Steam não seria um problema, até porque o Steam não tem jogo usado. Acabou. Se você viver hoje de Steam, você não tem jogo usado. Você não vende nada que você tem no Steam. O meu Half-Life 1 tá lá ativado no Steam até hoje. Caraca, é mesmo, né, velho? Era do não Steam. Não dá pra vender. Então, verdade. assim, meu Half-Life 2 tá lá no Steam do começo, assim, e não dá. E isso a gente não se queixa. Mas, qual é o problema? O problema não é esse. O problema é que no Steam nós pagamos o preço do jogo em dólar. Exatamente. O problema é quando nós vivemos num país que se cobra R$199 pra jogar Uncharted 3 no lançamento, que é um jogo que, na minha opinião, vale R$199, mas não valeria R$199 se esse fosse o preço tabelado no mundo. Todo mundo paga esse. Só que a gente paga R$199 enquanto o americano paga 40, 60. $60 lacrado. E o que acontece? Proibiu de vender jogo usado, acabou o Fórum Outer Space, VGBR, Players, classificados da UOL. Assim, o classificados vai manter-se vendendo jogos novos. Só que acabou aquele negócio do código de ativação online, né? Isso. O que vai acontecer é o código de ativação do jogo. Exatamente. Eu, por exemplo, teve um jogo que eu peguei que eu só pela história não usei o código online.
online e vendi ele como modo online, com o modo online inteiro ainda. Mas foi uma opção sua. Opção minha. Eu escolhi. Esse, pra mim, é a coisa mais chata. Tirarem a minha opção de escolha. Eu não tenho problema de ter que digitar um códigozinho pra poder jogar online. Eu também fiz isso no Mortal Kombat. Agora com essas câmeras Kinect PlayStation Eye, podia já você botar o cartãozinho de identificação, não precisa nem escanear, ele já tem o cartão. É verdade. É que aquele beleza, não tem que ficar digitando código de 7 quilômetros. Tá escutando, Microsoft? Você que é a mãe dos preguiçosos, tá aí, ó, boa chance. Agora... Dos preguiçosos, foi boa. A mãe dos preguiçosos, cacete, fui jogar Kinect esse fim de semana, não consigo levantar o braço até hoje. Fui pra academia, pra quê? O pior é que foi mó divertido. Mas, então, eu lembro que o primeiro videogame a reforçar muito o mercado de usados aqui no Brasil foi o GameCube, porque não existia pirataria de maneira nenhuma, né? O GameCube demorou pra caramba pra sair a pirataria. Demorou pra caramba pra sair essa pirataria. Mas assim, é bizarro porque o que me incomoda é que a gente chegou numa época que o jogo mais complexo ele teve que ser proibitivo, ele teve que ser bloqueado por algum motivo. Proibitivo não, né? Proibitivo quer dizer que o jogo proíbe algo, mas foi bloqueado numa época que o jogo não vale nada. Porque assim, quem aqui já teve videogame que roda mídia de disco há muito tempo, sabe que o seu jogo original pode ir embora num arranhão. Principalmente os Blu-rays. Principalmente o Blu-ray, porque é um Blu-ray arranhar 13 gigas. Nossa senhora, pura. Tanto que no início da geração a Sony tava pensando em fazer as mídias dentro de um casezinho. Aí reclamaram, mas vai retragir e tal, justamente por causa disso, da importância de se perder a mídia, né? Engraçado que o meu Mega Man 2 ainda funciona e eu tenho jogos originais do Xbox que não rodam. Exatamente. O Mega Man. A gente comprou um L.A. Noire, eu fui colocar o jogo na caixinha, eu não sei o que eu arranjei, aquela parte de cristal do meio começou a rachar, eu fiquei super preocupada. Pode dar Deus, filha. Você já se despediu? Eu terminei de jogar primeiro, pra mim tá bom. Então tá. Pelo menos deu isso. O que me incomoda inicialmente não é nem a decisão da Sony, isso é uma decisão de mercado, mas assim, não com base no nosso mercado. Tem um consultor de vendas da área de videogames que se chama Michael Patcher, tem o Patch Attack dentro do Game 13, ele é especialista, ele prevê o sucesso do Wii, ele prevê o sucesso do 3DS, ele errou feio com Borderlands, ele fala isso com orgulho, ele fala assim, eu errei no Borderlands, mas o pessoal considera porque na verdade ele não faz uma previsão, ele faz uma análise de comportamento. Uma análise, ele é uma análise financeira. Né? Ele é um consultor financeiro para a grande indústria de videogames. E ele virou e falou, não é do interesse da Microsoft nem da Sony de bloquear, porque há boatos que o console da Sony e da Microsoft vão ter essa função, né? Quem sabe também o Wii U. Eu acho assim, Vivaco, se uma das grandes apostar nessa decisão, as outras vão atrás. Vão. Agora, tem um negócio. O 3DS, ele já é assim com o conteúdo online dele. O nosso ouvinte Emerson Porto teve o Nintendo 3DS dele roubado. E a galera que pegou o Nintendo 3DS no começo teve a opção de ser embaixador da Nintendo. Então recebia jogos grátis, tipo o Excite Bike de NES em 3D. Jogos em primeira mão que saíam lá, eles conseguiam de graça, eles conseguiam receber antes. Roubaram. Ele não tem um e-mail, não tá vinculado com a conta dele. Não é que nem o Steam que eu consigo baixar os jogos que rodam no Mac, no meu Mac. Eu já tô no meu 5º PC desde que eu comprei Half-Life 2, por exemplo. E desde hoje eu posso jogar o primeiro jogo que eu ativei no Steam. Até hoje, inclusive, esse primeiro jogo roda no meu Mac enquanto tá instalado no Steam. Mas, de novo, é a questão do preço. Thiago, eu te conheci como entusiasta do Xbox. Eu te conheci como entusiasta do Xbox original, porque muitos de nós fizeram essa grande transição do pirata pro original. Muitos moradores pixelados, alguns disseram que por causa da Cidade Gamer, eu fico muito orgulhoso por causa disso, porque por causa da Cidade Gamer eu voltei a ter um Xbox travado. Eu não tinha nenhum Xbox, mas na hora de escolher de novo a voltar a ter um Xbox, eu escolhi ter um travado. Eu sei disso que um dos grandes motivos é a facilidade de comprar usados. E a gente não fala nem de comprar usados, porque a gente sabe que lá fora, nos Estados Unidos, volta e meia a Amazon vende, por exemplo, Dead Rising 1 lacrado por $19. Por aí. É um jogo bacana, e eu gosto muito, mas é um jogo bacana, vamos dizer, é um bom jogo da primeira geração por $20. Às vezes você compra em promoção por 10, você vai numa loja assim, tipo uma loja de atacadão de DVD que tinha quando as locadoras estavam falindo, DVD lacrado, tinha jogo lacrado. Discoteca 2001. Por $10. Verdade. E você, Thiago, que optou por essa questão de originalidade, eu sei que você
consome jogos indies, tanto na live quanto no Steam. O que você tem a pensar nisso? Porque inicialmente a gente vai falar da nossa opinião, o que vai afetar o mercado de usados, depois a gente vai falar uma prévia de como isso pode nos beneficiar, vamos torcer, porque a gente não pode ser 100% pessimista se a indústria vai mudar. A gente não vai fazer abaixo-assinado para mudar final de jogo, nem para mudar a visão de indústria, até porque eles querem o nosso dinheiro e não a nossa opinião. O que você tá olhando pra mim quando você tá falando isso? Mass Effect 3. Você vai ver, você vai chegar lá, Padawan. Você vai chegar lá. E você, Thiago, qual é a opinião que você tem sobre esse assunto? Pra exemplificar, é que se a Microsoft tivesse feito isso no início do Xbox 360, o caos estava instalado. Porque o que tinha de Xbox parando, né, por 3RL que tava tendo aí, imagina, você comprou seu Xbox mais 10 jogos. Em 2 semanas ele deu red lights. Você perdeu todo o investimento que você teve no videogame e nos seus jogos. Eu acho que não era nem o caos do serviço de atendimento ao cliente. Eu acho que era a Microsoft falindo, porque ela conseguia muitas vezes consertar alguns dos Xbox ou devolver pro cliente, ou por exemplo, mandar para ficar num Walmart como demonstração, ou fazer tour naquelas vans do Xbox que rodavam nos Estados Unidos, coisa para popularizar, né? Ela conseguia dar uma reutilidade para isso, mas se isso acontecesse, imagina ela ter que pegar o registro da pessoa, se bem que ela tem uma Live ID, né? Talvez fosse um pouco mais fácil o sistema de migração. Sim, se tivesse registrado no seu Live ID, né, no seu gamer tag, né, que a gente costuma chamar, ia ficar muito mais fácil. Você trocando de videogame e passando seu Live ID pro seu novo videogame, ele liberasse os jogos, a gente teria um tipo de solução. Mas isso também acarreta outro problema, né? Vamos supor que tem uns jogos muito antigos, tipo o primeiro Mass Effect, é difícil você encontrar ele novo. Né? Então, mídia original é bem difícil mesmo. É bem difícil. É raro, se não me engano. Ela é tida como rara. Então, já é um CD que tá bem raro. Ele vai se perder com o tempo. Você não vai poder jogar ele, porque fulano comprou e não pode passar pra frente. Outra coisa, outro detalhe que é bem interessante. A Microsoft, ela fez tudo para que a mídia fosse não muito utilizada, né? Assim, ela não ia conseguir suspender porque grande parte dos lojistas norte-americanos vivem de venda de videogame depois que o videogame se instalou dentro de Toys R Us, Best Buy, Walmart, GameStop, virou um ponto de referência. Mas, por exemplo, eu não consegui achar novo, porque eu sabia que tinha essa questão do DVD não tá bem. Eu não consegui achar novo Mass Effect. Você sabe o que eu fiz? Eu entrei na Live brasileira e comprei ele por R$19. Então, assim, querendo ou não, eu não posso revender esse jogo. Só que R$19 por um jogo tão foda quanto o Mass Effect 1, que é o menos foda dos três, mas ainda assim, R$19 por Mass Effect 1, pra mim é praticamente de graça. Então, assim, mas aí você tem que ter um Xbox que tem um HD. Cara, o Xbox é um console que tem tanta coisa pra você baixar na live, você ficar com aqueles 4 GB, meu amigo, você vai morrer, né? Cara, eu vou ser um pouquinho mais polêmico. Pra mim, sem usar de especulação estapafúrdia, mas essa tentativa, pelo menos porque isso aí, na verdade, é uma grande triagem de Microsoft, Sony, Nintendo, pra ver como que o grande público tá reagindo a essa questão da proibição de jogos usados. Digamos que isso seja aceito. Pra mim, isso é uma atitude, é uma atitude desesperada, e aí eu arrisco a dizer, até mesmo de uma forma até um pouco patética, essa é uma decisão de tentar gerar lucros em cima de lucros. Por exemplo, eu me lembro de uma declaração do cara que fez o Gears of War, que ele era o presidente da Epic, que eu esqueci o nome dele agora. Cliff Bleszinski. Isso, esse mesmo. Ele afirmava que todo jogo você deveria pagar para desbloquear o final do jogo, porque era uma forma de você coibir a questão da venda de jogos usados. É uma preocupação, tudo bem, porque gera-se muita grana para ganhar, quando você vende o jogo, mas você gasta muito dinheiro também. Mas assim, você proibir uma pessoa de usar algo que já é dela, mas não é proibir usar de algo que já é dela, é se desfazer. Mas assim, eu acho isso uma decisão muito invasiva. Você está estipulando ao teu consumidor o que ele deve fazer com aquilo que já é propriedade dele. Por exemplo, a Microsoft pode me banir da live porque eu violei os termos da live. Não porque eu violei os termos do console. O console é meu. Se eu comprar um Xbox e botar fogo,
problema é meu, né? Então assim, eu não sei por que isso não poderia se expandir para as mídias usadas, porque afinal de contas, o jogo quando eu adquiro já é meu. Eu quero me desfazer? Mas qual o problema? Os carros usados estão aí, não sei há quanto tempo, e a indústria de automóveis está crescendo mais do que nunca. Mas aí vem uma questão. Eu quero me desfazer de vários jogos do meu Steam, mas na hora que eu os comprei, eu não posso exigir tal coisa. Mas tem um problema, prefeito. A mídia física, eu não tenho como reproduzir ela em 2 aparelhos ao mesmo tempo. Eu instalo a mídia física no videogame, eu preciso dela no Drive para pelo menos dar o boot. O Steam, eu posso logar na minha casa, na tua casa, na casa da Ritomi, na casa do Thiago, entendeu? Uma conta, eu vou ter 4 consoles rodando um jogo. Aí é compreensível o porquê que essa coibição, entendeu? Tanto que para você logar no Steam, em outro dispositivo, por exemplo, em outro computador, você tem um certo processo. Não é uma coisa escandalosa, mas você precisa digitar uns códigozinhos que eles mandam por e-mail, umas coisas assim, né? Até porque, creio que até por questão de hackeamento de conta também. Mas enfim, a mídia física não tem como fazer. Se eu vendo a mídia física pra você, o meu videogame não pode rodar ela. Isso é verdade. Mesmo com ela instalada dentro do HD do console, ela não é rodada. Se é uma mídia, ela não é executável. Original, ela não é executável. Né? Isso é uma coisa que a Microsoft, inclusive, tentou fazer desde o primeiro. Você não tem restrição nenhuma de instalação do primeiro jogo do Xbox. Você pode instalar no HD para aliviar os loadings o Dead or Alive 4, quando você pode o Modern Warfare 3. Um jogo que acabou de sair, um jogo que saiu no começo do console. Você pode instalar jogos do Kinect, porque o loading é um pouco demorado. Exatamente. Pra festa que você tá aí mais rápido. Mas aí vem uma questão, só um levantamentozinho pra você, enquanto você tá aí ouvindo o nosso podcast, gostosinho, enquanto você fica com o nosso primeiro bloco de músicas aqui do Pixel Talk, eu quero que você vá pensando que a gente responde logo depois desse bloco. E será que vale a pena pagar uma taxa pra reativar o seu jogo? A gente já volta. A primeira música é da Paulinha Caroline, que ela pediu Donkey Kong Country Aquatic Ambience.
Este Pixel Talk é um oferecimento de Anima Expo, dias 21 e 22 de abril, na Faculdade Estácio Fique, em Fortaleza. Esse foi o pedido do Rafael Oliveira com a trilha sonora de Breath of Fire 3, RPG clássico da Capcom, The Champion, do PlayStation 1. Pois é, pessoal, a gente deixou uma perguntinha alguns minutos atrás, né, se valeria a pena pagar uma taxa. Eu perguntei isso porque tem gente que não sabe. Por exemplo, eu peguei o Mortal Kombat novo, que o pessoal tá chamando de Mortal Kombat 9, a nona versão do Mortal Kombat. Joguei ela online pra caramba, comprei todos os personagens que tinha, as roupas que tinha, etc, etc. Comprei, achei bem legal, joguei. Hoje eu não jogo mais. Só que a pessoa, se quiser comprar, eu tenho que anunciar que eu gastei o Online Pass. Então não está lá presente. Mas eu posso vendê-lo. Ela sabe que é um jogo de $60, que aqui no Brasil estava $199 no lançamento. Então vamos dizer que é um jogo de $199. Eu posso tentar vender pro pessoal que já compra no mercado alternativo, já está acostumado a pagar $130 no jogo lacrado. 150, vamos dizer assim. Posso tentar vender ele por 100. Mas já que eu já usei o negócio de ativação online, acho que a melhor chance que eu teria é vender por $70, $80. Por aí. Isso dando um exemplo. Eu ainda vou ter o dinheiro, ainda tirei proveito do jogo. O jogo rodou pouco porque eu instalei ele no HD. E usei o modo online dele, que desvalorizou um pouco na revenda. Valeria esse tipo de serviço para um jogo inteiro? Porque, por exemplo, se você tem 5 irmãos, você não vai precisar jogar um Mortal Kombat com eles. Não vai precisar jogar online, vamos dizer assim. Não quero jogar online. Quero jogar contra os meus irmãos. Então nunca entrei online para jogar
jogar o jogo. O que você acha, Thiago? Você acha que seria uma coisa um pouquinho viável? Você e a Hitomi, vocês estariam acostumados, porque vocês estão em São Paulo, né, gente? São Paulo, pra quem não sabe, você entra numa galeria e tem 5 lojas abarrotadas de jogos originais. Uma feira, praticamente, de jogo original. Aí já pensou se tem um selinho assim, requer a compra do passe online. Jogo usado é preciso desbloqueá-lo na Live PSN. O que vocês acham desse tipo de sistema? Eu acho que seria uma solução mais correta do que simplesmente bloquear jogo usado, sabe? Porque vamos pensar aqui, colocar o chapéu de dono de empresa de jogos. Eu tenho uma empresa pequena e fiz, por exemplo, Darksiders. Darksiders não tem nada de multiplayer. Então é um jogo que você compra sem pensar 2 vezes ele usado. Então, vamos pensar aí que estamos diminuindo muito a receita dessa empresa, não é? Então, o risco de, por exemplo, sair um Darksiders 2, não sair, é muito grande. Então, seria o quê? Paga, nem que seja um royalty mínimo para essa empresa, né, para você reativar esse jogo. Vamos supor, o jogo inteiro custa, vamos supor, R$120, você paga 15 para ativar, sabe? Você comprou ele por 70, aí você paga mais 15 para ativar. Eu acho que seria uma quantia legal, mas essa quantia teria que ser repassada realmente para a empresa, senão, na minha opinião, não tem nenhuma vantagem. Certo, agora vem uma pergunta cabeluda. E a galera que comprou o Play 3 porque, além de ser um videogame, é um Blu-ray player e nunca conectou ele no modo online e precisa de ativação online para jogá-lo? Estados Unidos, Europa, Ásia, meu amigo, internet é uma questão biônica. Praticamente um bebê nasce com um roteador no meio do umbigo. Então vamos concordar que todo esse tipo de... Essa tecnologia é desenvolvida para eles. A gente pega só a rebaba. É isso que eu queria deixar bem claro. Toda vez que a gente fica muito indignada com o esforço mal feito da Sony de lançar um console muito caro aqui no Brasil, de fazer isso, aquilo, toda vez que a gente está acostumado a ver isso, a gente fica se perguntando, né? Pô, ela não tá fazendo direito o esforço. Ela tem que se adaptar ao nosso mercado. Nosso mercado não é o mesmo lá de fora. Nosso mercado tem os 8 serviços ineficientes de internet do Brasil. Eu não tô falando que eles são ineficientes, que a gente consegue fazer muita coisa e tal, mas eles, em comparativo com o padrão de qualidade deles, a Netflix estreou nos outros países com conteúdo 100% HD, porque a rede dos Estados Unidos inteiro aguentava. Isso é um fato. Do país inteiro. Exatamente. Então, aqui a gente teve um samba meio maluco, mas tá dando certo. Depois é porque, na verdade, vem aquela coisa, liberar a porta, né? Liberar IP. Esse tipo de coisa lá funciona bem com um roteador que já vem de fábrica com as portas bloqueadas. Lá a internet funciona bem. Ele veio com as portas bloqueadas pra torrent, mas assim, não, ele vem liberado pro resto de tudo, tipo Netflix, PlayStation 4, Xbox, Nintendo Wii, ele vem liberado por tudo. Não, assim, eu tô dando um exemplo. Lá, até bloqueado funciona bem a internet pra eles. Isso, sim, não, verdade. E nesse caso, o Michael Patcher, que eu havia falado antes, ele citou um negócio, porque isso é um fato. Gente, isso não é uma alegação, não é uma suposição, é um fato. A GameStop prejudicou a indústria de games. Ela facilitou a vida gamer do jogador, mas ela deu uma porrada muito forte na indústria de games. Por que isso? Mas o que é a GameStop? A GameStop é uma loja que vende jogos e consoles, e é uma loja de videogame lá fora. Aqui no Brasil a gente tem algumas como a UZ Games, a Super Games, algumas barracas de feira que funcionam maiores do que algumas lojas de shopping. Por aí, né? Mas o que quer dizer isso? A GameStop, isso é sério. Eu tenho amigos meus que moram nos Estados Unidos. Vou dar o exemplo que o Thiago deu, Darksiders 1. O cara comprou no lançamento lacrado, sexta-feira, ele comprou 2 horas da tarde. Ele tava de folga, tarde, tava estudando lá. Ele terminou o jogo domingo à noite. De manhã, na segunda-feira, ele foi lá, devolveu o jogo valia $40. Ele pegou um outro jogo usado que custava $40, que ele não havia jogado. E aí, beleza, o jogador conseguiu pagar $20 pra jogar um lançamento. Isso é incrível. $20 nos Estados Unidos é tipo 2 idas ao cinema. O moleque passou mais de 13 horas jogando, no mínimo. Então, entre aspas, vale. Mas e aí? Qual é o valor da venda daquele jogo? Aonde o jogo vai parar, sabe? Na época dos Modern Warfare Online, a galera jogava o modo história pra fazer review por sites pequenos, devolvia o jogo. Beleza, a galera comprava, a galera vendia e tal. Mas é delicadíssimo, porque pra nós é vantajoso. O que tá acontecendo com a indústria? A indústria tem noção de cada pessoa que ativa o seu jogo online. Por
Por exemplo, você... Ela tem noção de quem está jogando naquele momento. De quem está jogando o jogo dela. Exatamente. Porque se você atualiza os seus troféus no PlayStation 3 ou suas conquistas no Xbox, que são online, essas ativações, ela vira e fala, olha, a gente vendeu 50 mil cópias de Darksiders 1, mas tem 200 mil pessoas com achievements. Nós recebemos o equivalente a 50 mil, saca? Vocês já tiveram alguma... Assim, todo mundo aqui tem a sua culpa nos jogos usados. Eu não acho que somos culpados de um crime. Não, isso eu acho que a indústria não se adaptou ao que ela mesma criou. A necessidade, a indústria chegou a uma fase de criar jogos ótimos. Isso cara, eu acho que não é questão que a indústria criou, cara. O mundo é assim, você tem coisas usadas. Você tem gente pra comprá-las, né? E isso, lá fora, Estados Unidos, Europa, Ásia, enfim, esses lugares, eles não têm o hábito de consumirem eletrodomésticos usados, porque lá é muito acessível pra eles. Mas aqui no Brasil, por exemplo, por exemplo, aquela loja, que eu vou citar o nome, porque eu não tô ofendendo ninguém, mas o Ricardo Eletro, ela nasceu assim. O dono da Ricardo Eletro, ele revendia como usado. Comprava, reformava e vendia. Então, assim, isso não é nenhum crime, isso não é nenhum... O problema é que a indústria, a indústria, que a gente fala, parece uma pessoa, né? Mas, assim, conglomerado de estúdios, eles criam um drama, que é uma coisa impressionante. O cara da Epic falou que se, naquela época que eu tava falando, citei anteriormente, ele falou que se não aplicassem esse tipo de método, a indústria de videogames iria acabar, iria falir, porque eles não dão conta. Cara, isso é ridículo. Você quer arrancar dinheiro, que isso não, desculpa, mas isso de certa forma é arrancar dinheiro. Você quer arrancar dinheiro, mais dinheiro do seu consumidor? Pô, cara, faz o seguinte, eu vendo meu jogo lacrado, você tem uma arma que dá 20 de dano. Eu ativo aquela arma. Quando a pessoa que for usar, ela vai dar 10 de dano no modo online. Você quer reativar a arma? Você paga, sei lá, $5. É um método, entendeu? Quer arrancar mais dinheiro? Cara, é um método. Mas assim, não vem me mexer no que eu já paguei. O jogo é meu. O que eu faço com aquele jogo, cara, é o que eu tava falando anteriormente, na minha opinião, né? O que eu faço com esse jogo é um problema único, exclusivamente meu. Ah, mas mercado de usados. Cara, como eu já citei, o mercado de usados automóveis. Aqui no Brasil a gente tem um hábito. Lá fora, repito, eles não têm, mas aqui a gente tem. Isso não destruiu a indústria de automóveis. Muito pelo contrário, hoje o carro-chefe da economia brasileira é a indústria de automóveis. Na verdade, tem muita gente que compra um carro usado querendo algum dia ter um carro novo. Eu, por exemplo, eu fui assim, tive carro usado a minha vida inteira. No dia que eu tive um corinho de rato um pouquinho mais, falei, cara, eu quero ter um novo, porque eu quero ter a arma, entendeu? Eu quero a caixinha, pô, o gamer ele tem muitos colecionadores na área gamer. Pô, eu quero ter a caixinha imaculada sem estar arranhada. Então, assim, tem várias maneiras da indústria de games seduzir o consumidor dela. Seduzir não pro lado ruim, mas pro lado positivo. Não, cara, ó, se esse jogo é usado, você perde algumas vantagens. Algumas funções do jogo não funcionam. Não vai prejudicar o teu gameplay, só que vai tornar a tua vida multiplayer um pouquinho mais difícil. Eu acredito que capítulos extras seriam bons. O pessoal hoje sacaneia falar, antigamente o jogo custava $30 e vinha completo, hoje você paga 60 e tem que pagar pelos DLCs. Olha, se o DLC tem um custo, se foi desenvolvido junto, eu não me importo. Se eles decidirem vender aquilo, botou no disco, dá pra desbloquear com hack, não sei o que. Eu falei, decisão da empresa. Me desculpa a decisão da empresa, porque, por exemplo, o pessoal tá falando do Street Fighter vs Tekken, que os 2 personagens secretos já estão no disco, e você vai comprar o DLC que desbloqueia. Tá, isso é injusto, por que não tá no servidor, por que eu não baixo? É uma pessoa reclamando de espaço, quando mais de 20% da frota, né, nem frota, né, do lote de Xbox 360 estão rodando com aquele HD de 4 GB, então é um espaço que a pessoa não tem, ela vai baixar um negócio de 20 e não ficar. E vale lembrar que se é para armazenar no servidor, a PSN ficou caída por mais de um mês, teve uma época. Então, assim, querendo ou não, se for para fazer um download de um negócio no servidor da Capcom de 20k, ao invés dela armazenar uns 400 megas que seria, tudo bem. O pessoal reclama, mas pô, o final, etc. Tá, o cara me pega um Assassin's Creed, um jogo que para platinar, pra não sei o que, você vai levar no mínimo 20 horas. No mínimo. Por aí? Pegar tudo. Aí o cara fala, mas nem que bota um DLC que podia estar dentro do jogo e bota $15 do DLC. Ela passou 40 horas jogando um jogo de $60. Eu acho assim, o pessoal tem que saber dividir o DLC do jogo capado. A bronca dos games é porque alguns jogos estão saindo capados. A diversão que você deveria ter não te é dada porque você tem que supostamente pagar a mais. É como se você... Vou dar o exemplo do carro de novo, mas assim, é como se você comprasse um carro e você tivesse que pagar mais pelo step, entendeu? Você talvez nunca use o step, você se tiver sorte. Exatamente. Você nunca vai usar o step. Eventualmente você vai usar porque os pneus vão se desgastar. Mas assim, é aquela coisa que eventualmente você vai usar. Você nunca deu a sorte de furar e você vai trocar de carro antes de trocar de pneu. Isso, pronto. Você nunca vai usar o step. Isso. Um ponto que eu queria trazer aqui na mesa é que, justamente com o Thiago, porque o Thiago ele é bem entendido nessa área também de Xbox, eu não sei se você entende, Thiago, sobre
sobre a questão da conta família, que isso aconteceu muito depois da questão do Kinect ser implementado, dessa nova onda Xbox is for Family, essas coisas. Você tem como falar pra gente um pouquinho? Olha, eu nunca utilizei a conta família, mas pelo que eu ouvi falar, me parece que você tem até 4 pessoas para liberar o acesso à live, ou seja, jogar online, assistir filme, música, tudo quanto é tipo de coisa que você pode fazer quando você tem uma conta Gold. Em vez de você comprar uma para cada um, né, você compra uma conta só e consegue dividir até 4 usuários. Isso, no mesmo Xbox. Isso. Aí a galera ficava renovando as assinaturas, nego também é malandro pra caramba, né, cara? Não, mas o negócio que lá o pessoal era tranquilo, porque o que acontecia com essa conta família, a mãe tinha o próprio login dela no Netflix, o pai tinha os jogos dele com restrição familiar pro Mortal Kombat. A ideia é excelente. Então, a ideia é excelente. Tá aí, você bota uma conta dessa do negócio e fala assim, nesse Xbox podem rodar os jogos uma vez, tá? Essa questão da conta família, ela é funcional porque é isso, por exemplo, o meu disco vai rodar nesse console, nessas 4 contas, porque todos esses membros são da família. Excelente. O que vai me incomodar é, de repente, aparecer um bônus. Compre aqui, esse jogo tem um slot grátis pra você emprestar pro seu amigo, tá? Esse jogo pode... Imagina que uma coisa que é normal hoje... né? Imagina que uma coisa que é normal hoje vira um destaque do futuro. Tipo, esse jogo você pode revender. Ele não tem trava. Cara, imagina, uma empresa que quer fazer nome ao invés de fazer dinheiro. Porque o Gears of War vendeu horrores porque todo mundo tinha um Xbox e queria o jogo. Mas um Dante's Inferno, que foi lançado pra todas as plataformas e queria fazer mais nome, e a EA queria mostrar ao que veio e que era capaz de fazer um clone de God of War ou de contar uma história que ela escolheu contar. E, nesse caso, os indie gamers, eles não querem. Tem gente, o Notch mesmo falou, baixa o meu jogo pirata aí, quando tiver dinheiro, compra. Quem é que vai chegar a esse ponto desse embate, né, de velhos guerreiros? Mas assim, alguma coisa disso mudou os planos de vocês? Porque a gente tá meio que adaptado a esse futuro agora, não aceitando os valores que virão, né? Mas a gente tá adaptado ao mundo porque a gente tá acostumado a comprar a cópia digital do jogo, a gente tá acostumado que o jogo não é mais emprestado e tal. E é um desespero, Calaveiro sou eu. É um desespero, Vivaco. Por exemplo, gente, outro dia tava conversando sobre isso aqui em casa. Quantas vezes... A gente se conhece bem um ano. Quantas vezes você veio aqui na minha casa ou eu fui na sua casa com um jogo de videogame? Nunca. Eu tenho PlayStation 3, você tem o 3. Eu tenho Xbox, você tem o Xbox. Eu tenho computador, você tem o computador. A gente nunca nem jogou junto. A gente nunca nem jogou junto, entendeu? Então assim, a gente jogou junto online. Que tu tá lá na tua casa, eu tô na minha casa e a gente joga pela internet, enfim, pra brincar online. Mas então, é um desespero, cara, que como eu tava falando, né, assim, é uma coisa que beira o absurdo, porque daqui a pouco os cinemas vão virar e falar assim, olha, você vai comprar um Blu-ray, ou sei lá qual mídia no futuro que vai ter, você vai rodar no seu DVD player, seu Blu-ray player, só que você só vai poder usar esse filme por 3 meses, depois você tem que pagar pra desbloquear ele de novo. Mas como? Eu já paguei. Mas não interessa. É diferente do mercado de usados? De certa maneira, não. Porque eu já usei, eu posso usar ele de novo. Sim. Entendeu? Eu posso largar, resolver virar homossexual, morar com um namorado que quer ver o filme, eu estou reproduzindo algo que eu já consumi. Ele é usado. Você pagou. E sabe o que é o pior? Nessa questão, eu não estou falando mal, porque eu tenho muitos amigos na área, mas nessa questão, os advogados vão ser culpados de tudo. Na hora que falar que aquilo é protegido por uma lei dentro do direito autoral, e eles acharem uma brecha na lei, ou acharem uma coisa que legalmente protege, que você comprando o DVD, você concordou que aquele DVD só vai funcionar por 3 meses. Vamos dizer assim. Que está ciente, que aparece no vídeo, só que ninguém prestou atenção. E a partir de 3 meses depois, o DVD não toca mais. É uma questão, assim, se você concordou com o que estava nas entrelinhas, você concordou. Se for inconstitucional, tudo bem. Deu um problema desse uma vez no CD de música. Eu não lembro qual era o cantor, também não vem ao caso, mas você não conseguia reproduzir ele num drive de computador. Que ele era bloqueado, só ele era CD bloqueado. de música. Aí o pessoal entrou contra a gravadora. Quem entrou contra a gravadora ganhou na hora, uma ação. Porque na verdade a galera queria transformar em MP3 e botar pra fazer download. O que eles atribuíam era: eu comprei o produto, eu tenho direito a rodar ele aonde eu quiser. Sim, vale lembrar que a Sony, que foi contra a pirataria no PlayStation 1, que era de CD, a minha primeira gravadora de CD foi da Sony. Que gravava os CDs pretos piratas do PlayStation
PlayStation 1. Olha. Ironicamente, no programa de gravação de CD da Sony. É uma grande ironia mesmo. Então, assim, tudo bem, a área de Sony de games é diferente, mas eu queria saber de vocês, pra quem não sabe, gente, a Hitomi e o Thiago, eles são um casal gamer da nossa cidade gamer e às vezes a gente faz uma pergunta meio de casal, porque tem aquela sempre vantagem de um dos dois sempre vai ser o player 2 do outro. E se chegar o momento que, por exemplo... Quem é o player 2, né? Quem é o player 2 da relação. E se chegar um momento, por exemplo, que o Thiago comprou um jogo, ele chegou mais cedo em casa, jogou, Hitomi, consegui comprar o jogo, já joguei, é bem legal, joga aí. Ela vai fazer login na conta dela e o jogo não roda. Desculpa, sua pobre, vai comprar o seu jogo. Esse jogo está vinculado ao Xbox do Thiago e à conta dele. Você está usando o Xbox dele, mas não a conta dele. Exatamente. E aí, Hitomi, você aceita e joga na conta dele e bota um cabelo comprido no personagem dele, ou você vai ficar brava? Gente, nunca mesmo. Meu game score é meu, gente. Mexa nas minhas calcinhas, mas não mexa no meu game score. Eu falo isso direto, minha namorada. Você não usa calcinha. Eu falei, para de falar que eu sou safado. Não, gente, mas eu não aceitaria de boa, não. Não, de jeito nenhum. Então, gente, já a gente volta depois do próximo bloco de músicas. Queria deixar pra vocês pensando aí, maquinando na cabecinha de vocês, se as vantagens dos próximos videogames forem tão incríveis, se vai valer a pena pagar por isso nessa diferença. A gente volta já. Agora a gente vai ouvir uma música que o Rodrigo Pereira do Nascimento pediu, que é do The King of Fighters 96, o tema do time herói Ezaka. E a gente já volta.
dubladores, karaokê, área de jogos, Music Station e muito mais na Anima Expo, dia 21 e 22 de abril, na Faculdade Estácio Fique, em Fortaleza.
Essa foi a música pedida pelo Luiz Gustavo Mendes, a introdução, a abertura do jogo Soul Blade. Nós deixamos você com uma perguntinha antes do nosso segundo bloco de músicas aqui do Pixel Talk, que foi se valeria a pena se a questão fosse incrível. O problema de videogame hoje em dia é que a gente não sabe o que esperar. A Nintendo fez isso com a gente, né? A Nintendo virou e falou, tá aqui o controle de movimento, tá aqui uma tela junto ao console, tá aqui um videogame 3D. Então a gente nunca sabe o que esperar da indústria. A culpa não é só da Nintendo, muita gente se surpreende com muita coisa, mas a gente não sabe o que esperar da indústria. Então a gente não pode, tipo, supor que vai ser o videogame 3D que vibra o corpo quando a gente ainda tá aprendendo a lidar com a tela do Wii U. Ui, que beleza, hein? Então assim, se a tecnologia se valesse, porque vale lembrar que a tecnologia quer dizer que o videogame vai ser mais caro, e se o jogo ou o videogame for difícil de programar, que os jogos também podem ser mais caros. Se o jogo passar a ser $70, vamos dizer que um jogo de videogame incrível custa R$250, mas vamos por algum motivo admitir que os próximos jogos serão os jogos mais incríveis que você vai jogar na vida. É uma suposição, assim como a gente não sabe se isso vai realmente funcionar. Vamos dizer que o God of War 4 é a coisa mais incrível que já rodou no PlayStation 4, no Orbis, e que o Gears of War 4 é a coisa mais incrível que você já jogou no seu Xbox 720. Vamos falar que o projeto Milo realmente saiu. Saiu, você vai poder falar com o moleque que tá preso dentro do seu videogame. Vocês acham que se for o jogo mais incrível... Porque qual é o problema? Eu volta e meia falo que Uncharted 3 vale R$200. Tal jogo incrível vale R$200. Mas por quê? Porque eu tô acomodado nessa atual situação. Não muda muito. Tem que esperar pelos dias do jogo justo. Me cansam. Não porque o esforço não é válido, porque Moacir e o Jogo Justo e a AC Games fazem um trabalho esplendoroso que ninguém tem coragem de fazer. E quem tem pra fazer não consegue um apoio. E muitos estão conseguindo por causa da AC Games. Mas os 4 últimos Jogos Justos eu não consegui comprar os jogos. Os 4 últimos. Não, eu tentei comprar pelo site, acho que foi Submarino, Saraiva, que participaram. O site caiu em 5 minutos. Deu. Posso mamilizar, prefeito? Diga, Mamilos. Posso mamilizar? Pra mim, correr atrás de game de jogo justo é correr atrás de esmola. Não que a opção não seja válida, mas... Não, a opção é válida e é validíssima para os fins que o Moacir trouxe, que era montar um banco de dados para levar pro falar assim, gente, a gente vai comprar. Olha como gera renda, sim, sacou? Não olha, o fluxo do site caiu, olha como é que... Tá na hora de vender o jogo barato. Exatamente. Ele concorda com essa ideia, assim, eu não posso falar por ele, mas assim, no ideal, ele não quer fazer 2 dias por ano que venda jogos baratos. Não. Ele quer que a pessoa vá no Walmart e compre os jogos que ela quer naquele preço, Ele não precisa ser tabelado, que não seja só quando encalhe. De repente o Walmart, assim como ele baixa R$1.000 numa TV, ele baixa 50 de um jogo de 150. Eu nunca vi essa promoção. Pois é, eu vi nas revendas online. O Gears of War, que tava 129 tabelado, tava R$99 por um fim de semana. Eu achei muito bacana. A divulgação disso foi só online. Essa é a promoção, né? Mas então, existiria uma saída pra isso, mesmo o videogame tendo jogos mais incríveis? Existiria uma saída porque o jogo... Porque a gente tá falando de mídia física. Se a mídia não for física e nós aceitarmos o preço que ela chega pra nós, como a gente aceita no Steam, se a gente chegar a um momento que a gente aceita como comprar online e que as empresas de operadora telefônica não cortem a nossa franquia, porque num mês de, por exemplo, no ano passado, 2011, foi praticamente um ano que tinha pelo menos 2 jogos bons por mês. Quem tem uma cota mínima de gigas aí... Se peidou todinho. Se peidou todinho. Um beijo, Ed. Mas e assim, o Thiago tava falando em off que ele tinha uma ideia do que poderia vir a ser uma solução, né, pra isso. Porque a gente tá falando do mercado de usado, porque se acabar com o mercado de usados, acaba com metade das lojas do Japão, acaba com a coisa de física. Eu não sou a favor de mídia física mais. Eu adoro revender jogo, eu gosto da caixinha, eu realmente gosto disso, mas eu não sou a favor. Eu não tenho espaço. Se eu um dia for milionário, eu não quero me lembrar que eu tenho uma prateleira cheia de jogos em casa. Eu prefiro ter, se eu for bilionário, eu tiver 3 casas espalhadas pelo mundo, eu espero fazer login na minha conta do PlayStation 3, baixar o jogo lá de novo, porque eu já tenho ele comprado vinculado ao meu nome. Mas, Thiago, você disse que tinha uma solução. Qual seria essa solução? Eu acho que uma solução mais justa para ambas as partes seria, por exemplo, eu comprei o jogo ele vem com a versão 1.0, vamos supor. Se eu comprei ele usado, eu coloco que não ativei ele, eu não teria direito a usufruir das correções. Porra, a galera comprou Skyrim e tava lascada, hein? Nossa senhora. Entendeu? Aí, cada fuso rodar no versão 1.0 do Skyrim, a televisão explodia. O cara ia ligar pra Sony, pelo amor de Deus, me deixa atualizar.
Desculpa, Thiago. Você disse que a primeira... Você quer dizer que a primeira versão do jogo teria direito... Seria o jogo full. E aí... Sim, você pega o jogo do jeito que ele vem no CD. Pra você pegar uma atualização ou alguma melhoria que veio depois do lançamento do jogo, né? Você teria que ativá-lo. Melhorias eu concordo. Agora, correção de bugs, não. Correção de bugs é uma coisa que eu vendi com defeito. Não, mas aí tem uma questão. Mas né? melhorias, por exemplo, você atualiza e ganha um mapa novo no Skyrim. Não, mas aí tem uma questão. Se a empresa lançou o jogo, vai ter que ralar pra que o jogo não saia bugado. Porque mas eu não sei se isso ia acontecer, gente, porque o coração peludo dessas publishers, eu não sei se ia permitir isso. Não, vamos... Coração, peraí só um pouquinho. Coração peludo? Que diabo é isso? É gíria de concurseiro. Eu sou concurseiro, não sabe disso, não. Coração peludo. Vai lá, manda bala. Mas se a gente colocar, por exemplo, assim, pensando como um empresário mesmo, pra você fazer o jogo e lançar a versão 1.0, você gastou X de dinheiro. Entendeu? Pra você fazer uma correção e uma atualização, você gasta mais dinheiro também. Eu vou falar a verdade, eu vou dessa vez não, sempre, né? Porque eu tô defendendo o meu lado, inclusive. Mas assim, eu acho que não existiria uma resposta viável. Cara, eu paguei pra aquilo, acabou, entendeu? Acabou. O que eu faço com aquilo ali é um problema meu. Quem vende jogos usados não tá querendo gerar lucro, tá querendo dar uma melhoradinha na renda pra comprar um jogo novo, se duvidar, da mesma publisher. Na mesma plataforma. Tá, entendeu? Eu sou a publicadora, eu não tô perdendo dinheiro porque você tá comprando 2 jogos meus. Ah, talvez é porque o outro não precisasse comprar o jogo usado e teria que comprar o original. Ah, cara, de repente o cara tá comprando usado porque ele não tem dinheiro pra comprar o jogo original. Aí ele não compra e não joga. Na verdade, a empresa não se importa. A empresa, ela pensa no seguinte: por que tem 3 pessoas jogando meu jogo? O jogo já foi revendido 3 vezes. Por que tem 3 pessoas jogando meu jogo e eu vendi esse jogo uma vez só? Mas a questão não é essa. Ah, eu vendi o jogo uma vez só. Por que eu, que tenho o controle de quantas cópias distribuídas, sei que as pessoas não compraram esse jogo novo? Esse jogo está lá novo para ser vendido. O cara pode ir lá na loja comprar. Ele fala: eu enviei 100 mil cópias do jogo, 70 mil compraram, 210 mil estão jogando. O que está acontecendo? Porque tem 30 mil que não foram vendidas. O que as pessoas, ao invés de pegar e falar, vou comprar esse depois de um tempo e tal, o que está acontecendo é isso. O mercado de usados é absurdo. O cara pega o jogo de terminar de um fim de semana, lê esse jogo japonês, desculpa, mas se não é um Smash Brothers da Nintendo, que é a exceção, como já havíamos falado em outros podcasts, que você fica 60 horas pra terminar 14%. Caramba! É desse nível, assim. Joga pra caramba e o jogo é excelente, então é muito bom ter toda essa jogabilidade, ter todo esse diferencial. Se você não fica esse tempo todo jogando Smash Brothers pra isso, né, pra ter esse diferencial, que são os jogos japoneses, a grande maioria dos jogos japoneses terminou uma vez, não precisa ir de novo não, cara. Ah, vou terminar o Mario Galaxy 1. Você terminava, abriu o Luigi pra jogar o jogo inteiro de novo. Eu peguei 100% do jogo, abriu o Luigi, ele pulava um pouquinho mais alto e era o jogo desde o começo, não tinha fase exclusiva do Luigi. Falei, sinto muito, mas não. Vocês falharam em me seduzir. Vou vender esse jogo pra alguém que queira jogar. O cara foi lá e comprou, e eu sabia que era um dos melhores jogos da minha vida. Eu sabia que eu tava vendendo os melhores jogos, só que chegou um momento que o melhor jogo me cansou. Mas, cara, não precisa disso. A indústria tá aí ganhando dinheiro com DLC à torta e à direita, cara. Tem jogo saindo capado, tem jogo saindo com 4 horas, 5 horas de gameplay, cara, que você tem que baixar o resto do jogo em DLC, entendeu? Não precisa. E o cara baixa porque o jogo é legal. Agora a indústria, o que ela quer? Ela não quer investir em roteiros bons, ela não quer investir em designers bons, ela quer fazer aquela mesma fórmula maldita, FPS, tiro na porrada, FPS, tiro porrada, FPS, tiro porrada, aquela coisa toda. Lança um pacote de mapas que você eventualmente vai ter que comprar, porque se você jogar no multiplayer vai estar todo mundo com aqueles mapas. Call of Duty, olá, tudo bem? Battlefield também. Cara, então não tem necessidade de criar todo esse mal-estar na comunidade de games, porque é uma coisa preocupante. Tem gente, cara, com o PlayStation 3, gente, eu já falei isso em outros programas na Cidade Gamer e reitero, o PlayStation 3 ele foi vendido por R$7.000 no Brasil. Teve gente que comprou, com certeza, porque senão estaria sendo vendido. Deu R$7.000 no videogame, entendeu? Então é um investimento que o cara faz, que ele fez, e ele quer usufruir daquilo ali. E não é justo eu pagar R$7.000 no videogame e ainda ter que pagar alguma coisa para desbloquear alguma coisa que já veio no jogo originalmente. Porque o DLC, o que é o DLC? Download Content. Seria uma expansão
da diversão. Baixada, no caso. Baixada, exato, download, exatamente. Então, assim, é uma extensão da diversão. Cara, Mass Effect foi um jogo tão incrível, Mass Effect 2 foi um jogo tão incrível, eu joguei ele pirata, na época que eu tinha o Xbox pirata, e joguei ele pirata. O jogo é tão incrível, mas tão incrível, que eu comprei ele original no PlayStation 3, porque no Xbox eu não achei. Eu comprei ele original no PlayStation 3 só pra jogar as DLCs. Olha só, eu gerei 2 rendas. Eu comprei o jogo original, porque o jogo é incrível, e pra comprar as DLCs, sim, entendeu? Sim. De repente é até uma viável, ó. Você compra o jogo usado, você não pode baixar os DLCs. Você tem que baixar os DLCs online, ou sei lá. Aí vem uma questão. É porque, assim, o problema da mídia do DLC é que a mídia é a mesma. Que, por exemplo, se vamos dizer o Batman Arkham Asylum, o Arkham City. Entre o Arkham City e o Arkham Asylum saíram uma série de revistas chamada Arkham City, que era contando, mostrando que o Robin e o Batman já tinham entrado em Arkham City antes e tal, mostrando um ponto da história, né? E tal. É uma mídia diferente, quadrinhos. Sim. O problema é você pagar pra saber mais da história dentro de uma mídia que o gamer acredita que não deveria, que aquilo já devia estar dentro do console. Eu acho que uma história parecida com, por exemplo, você vai ao cinema, você assiste o filme, aí depois sai o DVD, tem a versão do diretor, ou então a versão estendida, alguma coisa assim. Por isso que são chamados de extras, né? Você teve uma experiência completa assistindo o filme. Exatamente. Inclusive a gente tem as edições Game of the Year, que vem com todos os DLCs. Com a arminha colorida, mas é um plus. Eu acho que essa é a questão mais estranha e mais duvidosa de toda essa mágica louca, assim, dessa indústria dos games, que é o público gamer, ele não sabe o que é. Ele sabe que quer jogar videogame. A indústria não sabe o que dá pra ele. A única que decidiu, assim, e não é pra puxar o saco não, gente. Eu tô falando porque a gente sabe o quanto deu errado pra nós, gamers. Mas a única que decidiu firme e forte o que ia ser desde o começo foi a Nintendo com o Wii dela, com o Casual Game, que mudou a indústria de novo, que todo mundo agora tem um Kinect, todo mundo agora sensorzinho de movimento em algum lugar. De movimento não funciona, mas tem, né? Todo mundo tem suas coisas, seus apetrechos de movimento, etc, etc, que a Nintendo, querendo ou não, implementou, mas nós estamos aqui mordidos porque queríamos jogar todos os jogos hardcores que saíam para consoles da Nintendo ali no meu Nintendinho Wii. Sabe o que eu acho, cara, especulando? Que a indústria vai ela está empurrando o consumidor para consumir mídia digital. Porque eu compro o jogo na Steam, o jogo está vinculado à minha conta. Sim. Acabou. Então, já que é para fazer assim, eu prefiro pagar menos, porque no jogo digital eu pago menos, porque eu não tenho custeio com armazenamento, eu não tenho custeio com varejo, eu não tenho custeio com vendedor, então eu não preciso onerar isso em cima do jogo. O jogo é sempre mais barato na versão digital. O PS Vita, ele lançou todo jogo do PS Vita sai hoje em versão digital e hoje em versão física. A versão digital é mais barata de fábrica, exceto se você entrar na PSN brasileira pelo Vita, que aí você vai pagar R$199. E a distribuição também do jogo, quando é vendido pela internet, né, pela mídia digital, ela consegue alcançar lugares que antes não conseguiria chegar. Por exemplo, o Diablo 3 teve muita gente que já baixou a versão pra... Só desbloquear no dia. Calaveira presente. E não só isso, a gente tem o Steam, a nuvem e o Shogo. 3 serviços de compra na nuvem digital. A nuvem, inclusive, lançou o seu aplicativo agora. Que, segundo o nosso querido vice-prefeito, falou que é incrível. É incrível, eu testei, ele é incrível. É incrível, né? Ele é incrível. Você pode gravar, né, os jogos. Né? Não, tem muita coisa que dá pra fazer. Agora, o que isso quer dizer? Eu fui comprar um jogo no Steam, ele tava em promoção, na nuvem tava mais barato. Em compensação, tinha um jogo que tava $40, na nuvem tava R$99. Então tava mais barato no Steam. Cara, agora você digita o nome de um jogo no Bond Faro ou Buscapé, ele vai mostrar todos os sites vendendo com preço igual. Exatamente. Todas as Mega Store online vendendo no preço igual. Exatamente, porque tem toda essa questão. Eu compro o jogo por R$90, eu preciso arcar com os custos de armazenagem, eu preciso arcar com tudo. Então, pra mim, fazer uma promoção é complicado. Agora, vamos às vezes pra um site fazer uma promoção, basta querer. Eu acho que o grande problema também é porque, por exemplo, hoje eu fiz uma pesquisa lá no Xbox Live. O BioShock 2, se eu não me engano, tava por... Gente, era... Não sei, agora eu não tô lembrando se era 99 ou 100... Oi? R$5 o BioShock 2? Não. O BioShock 2, eu juro pra vocês, gente, não sei se tava 99 ou 199. Puta merda. Poxa, na loja você consegue achar por 59. Tá caro. Eu paguei $14 no Steam pelo 1 e o 2. O 1 e o 2, $14? $14 no Steam. Guardar CD na casa do chapéu, velho.
quero que se exploda. Mas é o que eu tô falando, por exemplo. A Microsoft, ela consegue resolver isso. Eu consigo ver as minhas compras e minhas conquistas e tudo que eu tenho na minha live, quando eu logo na live arcade, pelo meu PC, eu consigo ver tudo que eu já consegui fazer pelo meu Xbox. Eu consigo ver os jogos que eu tenho. Tudo bem, eu não posso comprar o mesmo jogo que eu tenho lá. Eu tenho o Dead Rising 2 no Xbox Live. Eu não consigo chegar lá e baixar ele pra Xbox. Isso talvez nunca aconteça, vamos dizer, porque a licença é diferente. O produto é gerado pra PC, a licença por enquanto não tá sendo gerada de maneira múltipla. E a Microsoft consegue. Por exemplo, eu comprei o Mass Effect 1 por R$19 e o Gears of War 2 por R$19. O Lego Batman por R$29. Comprei na live brasileira. Fui lá na live brasileira e comprei. É verdade, tava baratinho. A Microsoft consegue fazer isso. Agora, será que essa decisão... A Microsoft falou que talvez faria esse negócio do console não rodar jogos usados. A Microsoft, eles estão triando. A Microsoft consegue. A questão é, a Sony deu essa declaração. É porque a Sony é complicado? Porque a Sony lançou... A Sony, quando saiu o Uncharted 2, ela lançou um update pro 1, que travava o jogo. Só eu fiquei travado no jogo. Eu comprei o 1 e o 2 ao mesmo tempo. Mas no Big Planet acontecia isso também. Só 2 semanas depois que saiu o fix. O que é um absurdo, né? Que é um absurdo. Beleza. Eu não sei quanto tempo... Eu não conheço. A Sony teve a PSN atacada, derrubada e afirmou oficialmente que dados haviam sido roubados. A Sony fazer isso não é tentando tapar tanto o que a indústria fudeu com ela, que é vendendo jogos usados, tanto os erros dela, porque ela acabou de retirar 2 jogos de PlayStation de PSP, porque você pode jogar todos os jogos de PSP no PS Vita. Ele roda mais rápido, inclusive, e tal. Pode jogar todos. Ela tirou 2 jogos porque um hacker falou que conseguiu desbloquear o PS Vita e mostrou vídeos e fotos por causa desses jogos. Postou tutorial. Quase postou o tutorial. Mas os jogos que tinham essa falha, o exploit que eles chamam, foi retirado. Será que a Sony tá tomando essa decisão porque ela já só tomou no cu? Em todo momento, desde o primeiro momento que a Sony ficou online com os consoles dela, ela só tomou porrada. Minha opinião? Ganância. Ganância? Simples assim. Eu não acho que, sinceramente, eu não acho que é porque tomou porrada, não. Mais porrada que tomou a Microsoft. Não tô protegendo, não. Não tô fazendo merecer, não. Mas, cara, no início da geração, em 2006, você piratear um jogo de Xbox era patético. Era basicamente pega ISO, cola ISO, acabou, e nego afirmava. Passa manteiga no pão, bota o DVD em cima, tira, bota o pão no drive e ele roda. Sai a caixinha com o manual e tudo do micro-ondas, entendeu? Não era chip, não era nada. Não era chip, não era nada. Pra mim é ganância, cara. Pra mim isso é coisa... O japonês da Sony, eles não é implicância. É aquela velha implicante com a Sony. Não, gente, eu não sou implicante com a Sony. Eu sou implicante com quem toma atitudes cretinas. Pra mim, é a mesma Sony que declarou que o Brasil não era um mercado para games, a mesma Sony que declarou publicamente que o Brasil era praticamente subdesenvolvido, que não tinha como pagar pelos produtos dela. Pra mim, a mesma Sony que fez essa declaração é a que tá querendo tomar essa decisão agora. A Sony, ela é aquela criança teimosa que o pessoal não deixa ela brincar, ela pega a bola dela e leva embora pra casa. Exatamente, entendeu? O PlayStation 3, ele se queimou bonito com essa história de hardware. Porque os bigodes de Metal Gear serão 20 vezes mais definidos que todo jogo do último Metal Gear que saiu pra PlayStation 2. Falou isso, anos. O nego foi jogar o jogo e falou, caraca, essa merda aí, os caras queimaram. Era uma merda, porque o que foi prometido... Não era, exatamente, essa merda assim, o que foi prometido... Falar assim, vai modelar cada célula de poro. Aí fala assim, uma textura, o jogo não tava feio, mas do jeito que prometeram, lembra? Do jeito que prometeram, você achava que você ia jogar o filme. Exatamente. Eles mostraram uma CG e falaram, isso é o jogo. Exatamente. Aí, a gente já falei isso, mas, de novo, reitero. Há pouco tempo, o CEO da Sony virou e falou que o PlayStation 4 ia rodar 8000p. Velho, a gente hoje tem o quê? 15 ou 20 jogos que rodam a 1080p. O PlayStation 3, ele se peida todinho pra jogar 1080p. E o japonês vem e me faz a mesma merda. A gente não tá falando de potencial, é programação. Não, o Uncharted, ele roda 1080 liso. Por quê? Eles viram que o 2 não tava dando certo e refizeram a engine do zero. Exatamente. Agora, você acha que a Activision vai refazer a engine do Call of Duty dela? Que ela aperta print, sai um Call of Duty novo. O cara paga um, bota o 2 no 2 gerar random. Bota 2 no como é que é? Daquele programinha de gerar título? Não, aquele que vem no Windows mesmo, aquele, como é que é? O Paintbrush. Ela vai lá e bota um 2 no Paintbrush. Bota um 2 e ele já gera o conteúdo. Já gera o conteúdo. Considerações finais. Calaveira já falou da questão da ganância. Vocês acham que, além da ganância, tem algum outro fator
que pode estar contribuindo para esse tipo de decisão? Eu acho que se a Sony realmente levar isso pra frente, o consumidor não é burro, cara. Ele vai fazer o que é melhor pra ele, simplesmente. No meu caso, não compraria o videogame deles e ficaria no Steam. Eu tenho muito mais vantagem no Steam. A maioria dos jogos que sairiam pro console da Sony, tirando alguns exclusivos, sei lá, God of War, podia vir um novo, um Gran Turismo novo. Não fala de Gran Turismo, não. Gran Turismo levou 8 anos pra sair do PlayStation 3. O PlayStation 3 tem 5 anos de vida. Não fala, cara, se anunciarem um Gran Turismo, o Gran Turismo Lorota, cara, o jogo é incrível, mas se anunciarem um Gran Turismo pro Orbis, pro PlayStation 4, velho, ele vai sair no final da geração. Eles não conseguem. Ei, já tô começando a fazer agora. Já tá saindo notícia que estão fazendo Metal Gear. Tá saindo notícia dessa já. Mas então, pra você seria só pelos exclusivos mesmo, né? O Steam estaria te suprindo bem. Sim, não vejo por que não pegar o que é mais barato. E às vezes não é nem mais barato, né? O que a gente tá falando de confiança. Você pode gastar R$6 mil num PC e jogar os jogos por 1 ano, e os jogos seguintes já pediram um PC de R$12 mil. Mas você sabe que ao final de 10 anos, o primeiro jogo que você comprou vai estar lá vinculado na sua conta. Exato, vai ser até um pouquinho mais difícil rodar. E falaram que talvez o PlayStation 4, por causa do formato que a gente não sabe qual é ainda, não vai rodar os jogos do 3. Não, vai ser Blu-ray, cara. Vai ser Blu-ray, mas certeza. Falou que não vai rodar os jogos do 3. Eles não vão jogar os jogos no 3 porque eles vão continuar vendendo o console. Eles vão querer que você tenha o 3 e o 4. E você, Tommy, alguma opinião sobre isso? Você acha que se a Sony quiser fazer isso, sabe, eu acho que ela tem que tornar essa opção de, sabe, não vamos trabalhar com jogos usados, ela tem que tornar essa opção atrativa pro bolso do consumidor. Mas ela não vai. Ela lançou o PlayStation 3 falando que o gamer vai trabalhar mais pra pagar $600. Sabe lá quanto que vai vir o PlayStation Orbis, né? Não, eu acho que é o seguinte, a Sony, ela tá muito lascada, porque o que a gente falou do cast de indústria japonesa, que a Microsoft não consegue entrar no Japão, ela não vai nem tentar. Ela vai adaptar o público dela ao próximo sistema dentro do 360, já vai ficar normal, as pessoas já vão estar acostumadas com a ideia, e a Sony vai ter que adaptar o PlayStation dela aos dois mercados, ao japonês e o outro. Se os japoneses estiverem fanáticos pelo Wii U e pelo 3DS, cara, beleza, o PS Vita parece uma coisa alucinante e incrível, mas se a Nintendo estiver ganhando a briga por lá, ela vai apanhar de novo, vai ser o terceiro lugar. Vale lembrar que essa geração, até agora, ainda estamos com o Wii na frente, 360 e Play 3, cara. E eu não tô falando de qualidade, eu tô falando do que o público em massa escolhe pra comprar. E você que é sonista, você ouvinte pixelado que é sonista, desculpa, mas sonista não é que é microsoftista, o Xbox tá perdendo feio na questão de jogos de lançamentos, porque assim, tá saindo muito mais jogo interessante pro PlayStation 3 do que pro Xbox, e mesmo assim ela ainda tá perdendo. É uma indústria louca, então a Sony vai ter que se adaptar a duas indústrias loucas, ao comportamento do japonês, que tá completamente diferente do outro, ao comportamento do ocidental, que a Microsoft já tem domínio completo e total. A Microsoft, a DirecTV é exclusiva na Europa, no Xbox. Não tem pra nenhum outro sistema. Por quê? Porque os europeus querem assistir DirecTV fazendo via streaming. Acabou. O pessoal quer, eles fazem. A Sony não sabe o que o pessoal quer. A Sony, antes de autorizar, a Netflix já tinha feito um software do Netflix que rodava muito bem no PlayStation 3. Ela tava mandando DVDs de instalação do Netflix pro Play 3 pra galera no começo da implementação. Eu acho que a Sony, ela é muito arrogante nesse ponto. Ela não sabe o que o público dela quer e ela quer determinar o que o público dela tem que querer. E o pior, né? O público dela quer só jogar os jogos dela. É só isso. Simples assim, o game não quer... Eu adoro meu PlayStation 3. Eu adoro ele. Pois é. E a Sony tá dificultando. Eu só quero jogar ele em paz, né? Então é o seguinte, gente. A gente vai terminar aqui com mais 2 músicas. E de tanto falar o número 3, vão ser 2 músicas vindo de jogos número 3. A primeira que vai encerrar o nosso programa é do Jefferson Christian da Silva. Ele pediu a primeira música da trilha sonora do Uncharted 3. E vamos terminar com o pedido do Juan Carlos Ramírez, Mass Effect 3, a música do planeta Terra, Earth Music, tá? Então não veja isso como uma inimizade contra a Sony. Eu inclusive vou terminar essa gravação e vou ligar meu PlayStation 3. Eu só quero poder jogar videogame em paz. E toda vez que alguém parece que vai dificultar minha vida, eu fico incomodado. Vou ver Netflix no meu PlayStation 3. Vou ver Netflix. De volta pro futuro, vou assistir. E, bem, gente, um abraço pixelado. Queria agradecer aqui o meu querido Calaveira. Sempre um prazer. Minha querida Hitomi fazendo... Você não tinha gravado o podcast com a gente ainda, né? Não, nunca. Foi a primeira vez. Então seja bem-vindo ao podcast da Cidade Gamer. E um prazer gravar com você. Vamos gravar mais vezes. E o nosso querido Thiago, que hoje ficou sério e contido. Não teve um trocadilho, né? Ele tá chorando. Só tá mais sério, né? Ele tá chorando, rapaz. Então, gente, um abraço pixelado pra vocês.
Presenças confirmadas do Pauta Livre News, Tutu de Minas e o Prefeito Viváqua, onde na Anima Expo, entretenimento e jogos digitais, dias 21 e 22 de abril, na Faculdade Estácio, fique em Fortaleza.